Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo. E como todas as terças-feiras, às 20 horas, nós temos um encontro marcado. O nosso estudo do Evangelho, e hoje, dando continuidade, nós estamos vendo o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos. Vamos ver hoje o item 6, causas anteriores das aflições. Nós vimos nas semanas anteriores falando sobre as causas atuais das aflições. E hoje nós vamos ver as causas anteriores das aflições. Allan Kardec nos traz no capítulo 5, no item 6, dizendo que, mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outras há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Mas, queridos amigos, antes de darmos continuidade à nossa reflexão da noite de hoje, nós vamos fazer uma prece e vamos pedir aos benfeitores amigos, à equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, que estão sempre a postos para nos auxiliar, para que possam estar agora aqui conosco, nos dando toda a sustentação, toda a proteção, todo o amparo aos trabalhos realizados pela nossa Casa Espírita. Com gratidão em nossos corações, nós vamos dando continuidade a mais essa noite de estudos. Muito obrigado, Senhor. Sê conosco, Pai, agora e sempre. E, queridos amigos, continuando, Kardec vem dizendo no item 6, há males desta vida, seriam as causas atuais das aflições. Mas se essas causas não são em função de algo que a própria pessoa acarretou, como nós vimos a semana passada, em função da própria falta de cuidado, aquela aflição, se ela não é em função disso, ela é então em função de outras causas. E essas outras causas, ele diz, pelo menos na aparência, se o homem é completamente estranho a esse mal que parecem atingi-lo, então o que poderia ser? E ele nos diz, olá, Tassimara, seja bem-vinda. Hoje o Facebook não está querendo funcionar, mas o Instagram está aqui. E nós estamos gravando para os nossos canais do YouTube e do Telegram. E Allan Kardec continua dizendo, capítulo 5, item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Quando perdemos um ente querido, ou alguém que era aquele que sustentava aquela família, que amparava aquela família, e que não foi por nenhum descuido dos que aqui ficaram, ele não foi responsável por essa situação. Não foi ele que deu causa. Não foi ele que provocou essa situação. Kardec, então ele vem dizendo, tem essas causas atuais, tem causas que... Olá, vamos tentar mais uma vez, vamos tentando aqui pelo Facebook, o nosso estudo do Evangelho da noite de terça-feira. Olá, Karina, seja bem-vinda. E aqui pelo Facebook, vamos ver se o Facebook agora vai se manter no ar.
nós estamos vendo o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 6, quando Allan Kardec nos vai falar das causas anteriores das aflições. E ele fala, se as causas não são atuais, se as causas não foram, não tem jeito, a internet está oscilando muito. Se as causas não foram em função de alguma problemática que a própria pessoa realizou, olá, Alcilene. Então ele cita aqui a perda de um ente querido, a perda daquele que sustentava a família, tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, mesmo com toda diligência, com todo cuidado, aquele acidente ocorreu, os reveses da fortuna, mesmo uma pessoa cuidadosa, cautelosa, mas a fortuna se perde. Os reveses, às vezes, como estamos passando agora por um momento muito difícil, a humanidade, e quantos têm perdido suas fortunas? E não foi por falta de cuidado, mas foram situações adversas. E ele diz que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência. Os flagelos naturais, um terremoto, um furacão, um vendaval, uma tempestade muito violenta, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida. Repetindo, causas que não são em função do homem, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença. A pessoa já nasce com uma limitação física ou mental, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho. A pessoa nasce com uma limitação, uma enfermidade de nascença que não permite que ele possa ter o seu próprio sustento, que ele possa, às vezes, frequentar uma escola, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, que eram palavras utilizadas na época de Allan Kardec, referindo-se a doenças mentais. O idiota, o cretino, eram palavras usadas naquela época. Mas ele diz mais: os que nascem nessas condições certamente nada hão feito na existência atual para merecer. Ora, um bebezinho nasce com uma enfermidade, com uma limitação física, com uma limitação mental. Não foi causa dessa vida. Ele tinha acabado de nascer, quando ele já nasce limitado. Não foi causa da existência atual. Ele não merecia, em função de algo que ele realizou agora, estar passando por aquele sofrimento, por aquela aflição. Kardec diz: não fez nada na existência atual para merecer. Sem compensação, tão triste sorte, que não podiam evitar. Como que aquele bebezinho que acabou de nascer poderia evitar de já nascer com uma limitação? Que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põe à mercê da comiseração pública. Principalmente na época de Kardec. Hoje ainda acontece muito, mas naquela época temos que lembrar que não existiam as facilidades de hoje, assistência médica pública, aposentadorias. Muitos
quando nasciam assim, com determinadas enfermidades, desde pequeno passavam a esmolar para poder sobreviver. Porque os pais também, muitas das vezes, não possuíam nenhum tipo de recursos. E quando eles tinham um filho, muitos contavam até que aquele filho fosse colaborar e não necessitar de ser cuidado diuturnamente. Porque, pois, seres tão desgraçados, diz Allan Kardec, porque, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos. E é interessante a colocação de Allan Kardec, porque além de nós percebermos, presenciarmos no nosso dia a dia situações que ele vem falando, o vizinho ao lado está muito bem, enquanto o outro não está. Por outro lado, dentro da própria família, um casal pode ter 3 filhos, 5 filhos, 10 filhos. Um nasce totalmente limitado. E os demais não. É o que ele diz. Sob o mesmo teto, na mesma família. Uns favorecidos e outros, como ele coloca de uma forma assim muito forte, desgraçados. Quer dizer, enfim, ou melhor, que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram sofrimentos. Muitos, ao questionarem o porquê disso, o porquê, quando muitos questionam, às vezes uma mãe, um pai, por que o meu filho mal ter nascido e já ter morrido? Ter nascido somente para sofrer, porque ele nasceu com uma enfermidade tão grave que o pouco tempo que ele ficou aqui foi de sofrimento. E quando aquele pai ou aquela mãe recebe como uma resposta dizer: são os mistérios de Deus, foi a vontade de Deus, não podemos questionar os desígnios divinos. Isso não vai consolar aquele pai nem aquela mãe. Ele não vai conseguir compreender por que o vizinho, a vizinha, que também acabou de ter um bebezinho, nasceu perfeito, nasceu sem nenhuma problemática, e o seu filho não. Deus não me ama? Deus está me punindo? Deus puniu meu filho que mal acabou de nascer? Seria muito frágil essa resposta. Quando nós compreendemos as causas anteriores das aflições, logicamente que aquele pai e aquela mãe, ele vai sofrer, ele vai sentir saudade, mas ele vai ter uma compreensão melhor. Ele vai conseguir entender melhor porque ele foi escolhido para aquele momento, porque ele foi selecionado para aquela situação. Mas voltando ao texto, quando ele pergunta, que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram sofrimentos? Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver.
Allan Kardec nos diz: nenhuma filosofia, até aquela época, até aquele momento, ainda não conseguia responder. E ainda não consegue. Se nós formos ver, através de determinadas crenças, determinadas doutrinas, ou até pela própria ciência, a ciência vai nos trazer uma resposta acadêmica. Mas ele diz: anomalias que nenhuma religião pôde justificar. Nenhuma religião pode justificar. E que seriam a negação de quê? Seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Se nós aceitarmos simplesmente foi a vontade de Deus, são os mistérios de Deus, aí nós estaríamos o quê? Negando a bondade, a justiça, a providência de Deus. Se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo e de estar à sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na Terra. O que ele quer dizer com isso? Ora, se nós acreditarmos que existe apenas uma vida e que aquela alma que se encontra com aquele corpo em formação, ela foi criada ao mesmo tempo daquele corpo, no momento da fecundação é que houve a criação daquela alma e que acabou a existência física e aquela alma também já não continua, nós não poderíamos compreender. Agora, quando nós temos o entendimento de que as almas, elas já existiam antes da criação daquele corpo que ali está sendo gerado, já existia uma alma, já existia um espírito com uma bagagem aguardando o momento de se unir àquela alma e retornar ao seu processo de caminhada evolutiva, aí fica muito mais fácil de conseguirmos ter as respostas que muitas das vezes nós não temos. Mas Kardec faz um novo questionamento. É um questionamento, uma pergunta grande, profunda. Ele pergunta: que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para se verem neste mundo a braços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal? Ele aumenta a sua reflexão ao fazer esse questionamento, quando ele coloca: ora, o que fizeram essas almas se elas tivessem sido criadas naquele momento da concepção? Se elas tivessem acabado de sair das mãos do Criador e elas, ao nascerem, essas almas se juntaram àquele corpo físico, nasceu. E umas vão ter um futuro belíssimo e outras somente sofrimento. Nenhuma daquelas duas, se fosse dessa forma, se fosse assim, não teriam praticado nem o bem, nem o mal. E o que
justificaria então umas terem um futuro brilhante e outras terem somente os sofrimentos. Ele aumenta a reflexão para que a gente possa refletir. Tem lógica, porque muitos de nós ainda temos dúvidas. Quantos dizem, eu não creio na reencarnação, eu acredito que nasceu, morreu, acabou tudo, mas quando Kardec começa a pontuar, fazendo essas reflexões para que nós possamos pensar, nós vamos tirando as nossas conclusões. Tem lógica o que ele vem nos trazendo? Ou é mais lógico simplesmente colocarmos como a vontade de Deus para que aquela criança ou aquele ser humano passe toda uma existência de sofrimentos? Por isso é importante estudarmos a doutrina espírita, porque a doutrina espírita, ela nos auxilia a pensar, O Espírito Verdade, logo no início do Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos ensina, ele diz o quê? Espírita, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. É necessário que nós possamos nos instruir para termos as respostas com uma fé forte, uma fé robusta, uma fé convicta. Porque quando nós temos uma fé cega, sem raciocinar, muitas das vezes nós nos balançamos. Mas quando nós começamos a estudar, a refletir, nós vamos ter uma fé raciocinada e aí nós vamos ter aquela fé forte, verdadeira, que nada vai nos abalar, porque nós vamos ter as respostas que nós buscamos. Mas, queridos amigos, estamos faltando poucos minutos para a nossa reunião de irradiação e vibração. A nossa reunião de irradiação e vibração é todas as terças-feiras, de 8h30 da noite às 9h30 da noite. E nós convidamos a todos que desejarem agora se manterem em sintonia, aqueles que desejarem ser tratados, envie seu nome completo e endereço para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, que é o 1999-341-6316, e nós daremos todas as orientações, como que a pessoa deve proceder no dia do tratamento, que é sempre às terças-feiras, de 8h30 às 9h30 da noite. Sempre uma alimentação leve, colocar uma garrafa de 2 litros de água para ser magnetizada para tomar durante a semana. Então, quem desejar, nome completo e endereço. Essa reunião serve tanto para as problemáticas físicas, mentais, emocionais, espirituais e obsessivas, e também para os nossos irmãos desencarnados. Nós estamos num pequeno recesso, então, nesse momento estamos tendo somente 3 lives por semana, domingo, segunda e terça, sempre às 20 horas. Domingo, o Evangelho no Lar, segunda, nossa palestra da semana e terça, o estudo do Evangelho, às 20 horas. Aguardamos vocês, então, no próximo domingo, às 20 horas, para o nosso Evangelho no Lar, desejando que a doce paz de Jesus esteja presente no coração e no lar de cada um de vocês. Nós já vamos iniciar com os trabalhadores da nossa casa e com a equipe espiritual de Bezerra de Menezes, o nosso trabalho da noite de hoje, a reunião de irradiação e vibração. Paz a todos.